Nesta tarde, amor, cantamos sobre amor. Nos nossos dias fala-se muito de amor. É verdade que este livro sagrado, a Bíblia, também fala muito sobre amor. Aliás, este livro afirma que Deus é amor. A Bíblia também afirma que Deus, o maior ser, amou o maior número de pessoas, a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que crê em Jesus não morra, mas tenha a vida eterna. Muitos de nós olhamos para a Bíblia, conseguimos olhar para a Bíblia e ver que esta Bíblia é uma carta de redenção, é uma carta de amor. Deus é amor. Há umas semanas atrás um cavalheiro abordou-me aqui mesmo na entrada da igreja e com a sua sapiência religiosa, depois de ter lido vários escritos de várias religiões, ele chegou junto a mim e disse assim: vocês têm que substituir a pessoa de Jesus pela palavra amor. E ele disse: nós não podemos trocar a pessoa de Jesus por amor, porque o grande amor de Deus, a grande expressão de amor de Deus é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é a grande prova de um Deus que nos ama, de um Deus que te ama. Hoje nós estamos aqui num dia de batismos, é um dia de festa, é o dia de grande festa da igreja, é um dia de declaração de amor, um dia de declaração por fidelidade destes nossos irmãos e irmãs que estão aqui na frente. Cada um destes candidatos declara diante de Deus e diante da igreja que ama a Deus Pai, que ama a Deus Filho e que ama o Deus Espírito Santo. E sabe que Deus se entregou a Jesus Cristo, e Jesus se entregou por cada um de vós na cruz do Calvário para nos transformar e para nos dar uma nova vida. Deus Espírito Santo ensina-nos a lembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Deus Espírito Santo ensina-nos nestes dias a aplicar a sua palavra à nossa realidade. E assim como no casamento, que é uma cerimónia pública, também o batismo é um assumir de compromissos. E nós como cristãos somos pessoas de compromissos, amém? Pessoas de compromissos, e cada um destes candidatos declara diante de Deus e diante de vós este compromisso de seguir Jesus todos os dias da sua vida, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Para nós cristãos evangélicos, batismo é muito importante. Nós não podemos batizar crianças inocentes. Porquê? Porque é uma criança inocente e não pode assumir compromissos. Mas cada um de nós pode assumir um compromisso. E assim como para preparar um casamento nós precisamos de namorar, noivar, conhecer o nosso cônjuge, assim também na nossa caminhada onde aceitamos Jesus, nós começamos a conhecer o amor de Deus, a pessoa bendita de Jesus, e hoje diante destas testemunhas nós vamos assumir o compromisso de ser fiel a Jesus. Uns de pés descalços e outros calçados, ser fiel a Jesus. Amém, Eliasa? Para nós cristãos, então, é isso que significa o batismo. Louvado seja o Senhor. Mas o que muitos desconhecem é que este Deus de amor também é um Deus de justiça. E durante este mês nós temos estado a falar sobre fruto do Espírito, e alguns irmãos foram mais longe e falaram sobre frutos de arrependimento. Nós proclamamos um Deus que ama, nós proclamamos um Deus que acolhe, nós proclamamos um Deus que nos recebe tal qual nós estamos. Nós proclamamos um Deus que enviou o seu Filho e que envia o seu Espírito para habitar em nós, e quando recebemos Jesus, nós vimos a Jesus tal qual estamos. Mas começa um processo de transformação, de mudança, para sermos mais semelhantes a Jesus, imitadores de Jesus, alunos ou discípulos de Jesus. E há uma figura sui generis na Bíblia, seu nome João Batista. E neste dia de batismo eu gostaria de ler convosco um texto sagrado no Evangelho de São Lucas, no capítulo 3. E a mensagem que João trouxe, a mesma mensagem que Jesus começou a anunciar, é uma mensagem de arrependimento. Eu não sei como é que entraste aqui nesta tarde, mas eu quero te dizer que Deus te ama e que Deus, que é santo, Ele preparou tudo para nós podermos ter um relacionamento com Ele. Mas à medida que nós nos aproximamos dEle, nós temos que ter algumas mudanças. Então vamos ler a mensagem e a pregação de João o Batista. Diz-nos assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 3. No ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia e Herodes de Taca da Galileia e o seu irmão Filipe, verso 2, sendo Anás, Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias.
E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos cabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. A multidão se interrogava, dizendo: que faremos, pois? Respondendo João, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Chegaram também os publicanos para ser batizados e disseram-lhe: mestre, o que é que nós devemos fazer? E ele disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Os soldados também o interrogaram, dizendo: e nós que faremos? E João lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo em expectação, pensando que João, em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Verso 21. E aconteceu como todo o povo se batizava, sendo também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Até aqui a palavra do Senhor. Nesta tarde eu gostaria de falar sobre o batismo. Batismo. Não vamos falar sobre o batismo para arrependimento, para perdão dos pecados, porque isso já aconteceu dentro do coração de cada um de vós. Hoje não se fala em pecado. Pecado é uma palavra forte. Pecado é uma palavra escandalosa. Pecado é um julgamento que a maior parte das pessoas dos nossos dias não aceita. Não aceitam que ninguém lhes diga que está em pecado ou que estão a fazer é pecado. Hoje nós tomamos atitudes como sendo os senhores do mundo, ou pelo menos senhores de nós mesmos. Podemos fazer o que queremos, podemos seguir o nosso coração, podemos produzir ações baseadas em atitudes que possam suprir a nossa necessidade autocentrada em nós e que nos traga prazer, que nos traga atitudes de aceitação. Mas a mensagem de João Batista, assim como a mensagem de Jesus Cristo, e assim deve ser a mensagem da igreja dos nossos dias, porque nós, como herdeiros do movimento de Jesus Cristo, nós temos que proclamar a mensagem. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão separados da presença de Deus, da graça de Deus. Mentir é pecado, enganar é pecado, fugir às responsabilidades é pecado. Adultério é pecado, sexo fora do casamento é pecado, pornografia é pecado, embriaguez é pecado, murmuração é pecado. Durante este mês nós falámos sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, e num dos cultos de estudo bíblico eu trouxe à igreja as 3 secções das obras da carne que são manifestas em pecado. A primeira secção, que são os pecados da carne, arrumadas neste pacote de prostituição, impureza, lascívia, que tem a ver com o pecado moral, mas também o pecado de embriaguez, que está mais à frente, bebedice e glutonarias. Pois nós temos a segunda secção de pecados, pecados ligados à religião, seja idolatria ou seja feitiçaria. Mas temos também os pecados do temperamento, que muita gente peca sem se aperceber que a palavra fala sobre isso. Se nós tivermos inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, e tudo isto tem a ver com pecados ligados com os nossos sentimentos, com o nosso temperamento. E João foi muito forte. Ele pregava a um povo que se achava santo.
Nós no texto vemos que ele pregava para os judeus que se achavam perfeitos, santos. Eles eram os herdeiros da bênção de Abraão. Eles eram os herdeiros da bênção do Deus vivo. Eles achavam-se que estavam acima de todos os outros povos que viviam em pecado, longe de Deus. Os outros precisavam de se arrepender, mas eles tinham uma atenção especial divina. Era um povo religioso, mas uma religião que estava cada vez mais distante de um Deus que procura uma adoração de coração mais do que atos exteriores de santidade ou religiosidade. A palavra de Deus diz claramente que o Senhor procura mais do que sacrifícios a nossa obediência. Então, quando nós vemos este texto, o povo vai ter com João e João batizava, mas o fato de João batizar judeus é radical para a altura, porque ele batizava o povo escolhido, o povo eleito, o povo santo, o povo descendente de Abraão. Quem era batizado na altura não eram judeus. Quem eram batizados eram os gentios que se deixavam, que queriam se tornar judeus, queriam ser os tais prosélitos. Os candidatos, os gentios que não eram judeus, eles eram batizados, os homens eram circuncidados e ofereciam sacrifício, tornavam-se de alguma forma parte deste povo abençoado. Mas o facto de João batizar os judeus é radical. A descendência de Abraão não é suficiente, como vemos no verso 8, quando ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não começais a dizer em vós mesmo que temos Abraão por pai. E depois ele brinca ali com a palavra no hebraico em que diz pedras, que até vocês dizem pai, pois eu digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos. Isto ensina-nos o seguinte, meus queridos amigos e irmãos: a religião não é suficiente. Ser religioso não é suficiente. Vir à igreja não é suficiente. Seguir a religião dos nossos pais não é suficiente. Vir à escola bíblica dominical não é suficiente. Pagar as nossas contribuições ao Senhor não é suficiente. Os judeus pensavam, por ser descendentes de Abraão, que isso só por si era suficiente. Muito acontece com esses candidatos e candidatas. Alguns aqui ouvimos o seu testemunho, vamos talvez ouvir mais alguns, que realmente elas eram filhas, são filhos de cristãos. Mas ser filho de cristão não significa que somos salvos. Só quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e fazemos de Jesus o nosso Senhor e Salvador, então a salvação entra no nosso coração. Eu sou neto de cristão, neto de cristã, uma mulher de oração, de jejum. Eu sou filho de pastor, mas por ser filho de pastor isso não significa que eu nasci salvo. Houve um dia que eu tive que arrepender dos meus pecados e houve várias conversões ao longo da minha vida. A primeira aos 8 anos, aos 17, a segunda aos 24, a terceira, e várias vezes eu tive de me arrepender dos meus pecados e misérias para me voltar para o Senhor, que é pronto a perdoar e nos aceita de volta. É por isso que muitos deles querem descer e delas querem descer hoje as águas batismais, não por causa dos seus pais as obrigarem a tal ou os inspirarem a tal, mas porque querem seguir Jesus, amém? Eu estava afastado de Deus, mas um dia eu senti o peso do meu pecado. Então João diz para aqueles que eram judeus no verso 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não pensem que por ser filhos de Abraão já têm a salvação. O termo aqui significa um pesar interno dentro de nós próprios. Este pesar, este fruto de arrependimento significa e resulta em transformação, mudança. E a expressão de mudança era aquilo que os publicanos vinham perguntar, é aquilo que os soldados vinham perguntar, uma mudança concreta. E nós vemos aqui João falando de mudanças concretas. Quem é rico, então se tem fruto de arrependimento, então começa a partilhar com os que não têm. Quem trabalha nas finanças, não seja corrupto, não desvie para si, não faça dos seus interesses prioridade, mas apenas cobre aquilo que é justo. E para os soldados que muitas vezes queixavam-se que o seu soldo não era suficiente e que aceitavam assim umas moedas para deixarem as pessoas em paz, o João Batista diz: contentai-vos com o vosso soldo. Isto implica mudança, transformação, mudança de vida, frutos de arrependimento.
Então, a resposta a estas questões, João fala de arrependimento, não no termo teológico abstrato, mas numa questão clara e objetiva. A desobediência passa a ser trocada por obediência, a ganância por contentamento, a desonestidade por honestidade, numa expressão prática daquilo que aconteceu dentro do nosso coração. Esta é a mensagem que nós temos a pregar como igreja. Se tens andado no pecado, se tens andado longe de Deus, se pensas que podes fazer todas as coisas porque és Senhor ou Senhora de ti mesmo, nesta tarde Deus estende a mão na tua direção e diz: caminha comigo, aceita esta dádiva. Então João o Batista, o arauto, proclama a vinda do seu Senhor, e no verso 29 ele começa a dizer, em João capítulo 1 verso 29, no dia seguinte João viu Jesus que vinha para ele, e ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João apontou para Jesus quando pensavam que ele era o Messias. Ele aponta para Jesus: eu nada sou apenas um servo de Deus, nós nada podemos, mas Jesus Cristo pode transformar a tua vida e a tua história e dar-te uma nova vida e uma nova razão de viver. Mas é natural, quando temos um encontro com Jesus, que haja frutos de arrependimento. João é preso, mas antes ele ainda testemunha algo de extraordinário. Lucas 3, 21. Aconteceu como todo o povo se batizava, veio também Jesus para ser batizado. E orando ele, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia acerca de Jesus Cristo: tu és o meu Filho amado, em ti me tenho comprazido. Eu vou terminar a minha intervenção afirmando nesta tarde: Jesus veio para fazer a paz, para fazer a ponte entre nós e Deus, entre os pecadores e o Deus que é santo e justo, fiel, puro. É impossível nos chegarmos diante dele, teríamos que matar muitos sacrifícios, muitos bodes e carneiros, mas hoje, através do sacrifício de Jesus, quando os seus braços foram pendurados naquela cruz, naquele madeiro, na cruz do Calvário, ele estava a mostrar o grande amor de Deus. Deus ama-te. Jesus entregou a sua vida por ti, para que tu tenhas vida e vida com abundância. A mulher pecadora, quando foi perdoada por Jesus, foi buscar a casa o bálsamo mais precioso que ela tinha, um unguento mais precioso, fruto de um ano de trabalho, de um soldo normal, e derramou sobre a cabeça de Jesus, porque ela tinha encontrado o seu tesouro. Zaqueu, o publicano, depois de ter um encontro com Jesus, disse: mestre, eu vou dividir metade da minha herança pelos pobres, da minha fortuna pelos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho enganado alguém, eu vou restituir em quadriplicado. Restituição, generosidade, frutos de arrependimento. Nos nossos dias há muita gente que nunca muda de vida, porque sente o peso do seu pecado, mas nunca produz o fruto do arrependimento. Sente a dor do seu pecado, o peso do seu pecado, mas nunca produz fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento é muitas vezes nós dizemos aos nossos colegas: eu não quero mais continuar nessa roda, eu não quero mais andar nessas conversas, eu não quero mais beber como bebia, eu não quero mais fumar como fumava, eu não coloco diante dos meus olhos pornografia como no passado. Eu não faço mais isso, porque agora eu tenho uma relação com Deus Santo e a sua santidade pede de mim que eu me chegue diante dele vulnerável, quebrantado, mas dizendo: Senhor, eu preciso do teu perdão. E porque nos sentimos perdoados, nós experimentamos esta transformação e vida eterna. Nesta tarde, estes candidatos que estão aqui à frente e que de seguida vamos batizá-los, tomaram um dia uma decisão: seguir Jesus.
Eu tive a oportunidade de acompanhar 7 deles de próximo, de perto, ouvir as suas histórias. As histórias podem ser muito diferentes, mas têm um fio condutor, têm um fio comum. Um dia sentiram o peso do seu pecado, da sua miséria, sentiram que estavam longe de Deus e receberam Jesus Cristo como seu Salvador. Receberam o sacrifício da cruz como um meio que nos transforma e nos purifica e nos dá acesso ao Pai Celestial. Assembleia de Deus de Lisboa, esta é a mensagem. Arrependei-vos, pois, arrependei-vos dos vossos pecados e recebam o perdão dos vossos pecados em Jesus Cristo, aquele que pagou esse preço e essa fatura foi cravada no madeiro, e quem crê em Cristo tem perdão e salvação e vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que crê em Jesus não morra, mas tenha vida eterna. Nesta tarde, talvez tu vieste aqui acompanhar um amigo que vai descer a água do batismo, que vai descer esta água batismal. Talvez vieste aqui apenas porque é uma cerimónia importante, a festa da igreja, mas nesta tarde eu oro agora que o Santo Espírito, que é quem convence o pecador do pecado, possa mostrar a vida, a tua vida, tal qual que um filme que passa, um trailer da tua vida que passa derrompante diante de ti. E se tu tens estado em pecado, está na altura de te arrependeres. Hoje é tarde de arrependimento, hoje é dia de salvação. Deus te ama. Mas tu tens de dar o passo e mudar de vida e dizer: Jesus, ensina-me a caminhar contigo. Eu farei o que tu disseres, eu irei onde tu me enviares, eu obedecerei. Oh, meus queridos, eu louvo a Deus por estes 20 mulheres e homens que tomaram uma decisão de seguir a Jesus. Dia feliz, dia feliz. Não significa que nunca mais vamos pecar, mas significa que não somos mais pecadores. Porque a partir do momento em que recebemos Jesus como Salvador, nós somos transformados em santos. Santos que às vezes tropeçam e pecam, mas não somos mais considerados pecadores ao longe de Deus. Porque Jesus se fez pecado por nós e nós somos santos diante de Deus e temos acesso diante da santidade das santidades. E podemos dizer: Senhor, eis-me aqui, eu preciso de Ti. A terminar, eu gostaria de fazer uma oração e vamos já seguir com os batismos. Convidava todo o auditório a ficar em pé, quem tem condições para isso. A fechar os seus olhos, não tenha medo, não vamos fazer nada de estranho. Vamos apenas olhar para dentro de nós. E às vezes a melhor forma de olharmos para dentro de nós é fechar os olhos e pedir ao Santo Espírito, que é qual alguém que entra dentro de uma ressonância magnética e tem que ficar quietinho, sossegado, à espera que aquela ressonância siga todas as ossos, todos os músculos e possa identificar o que está errado. É hora agora que o Espírito Santo faça isso aqui, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E esse Santo Espírito possa mostrar onde tu caístes. E o Senhor te diz nesta tarde: lembra-te de onde te caístes, levanta-te de onde caístes. Eu tenho uma nova vida para ti, uma vida nova de alegria, de paz, uma vida plena de satisfação, uma vida de eternidade e prazer. Podes estar a passar pelo vale agora, mas o vale de sombra e morte não é lugar de se fazer casa. Nós temos uma mesa farta. Faz do Senhor o teu pastor nesta hora. Aceita a Jesus Cristo e o seu sacrifício, porque é suficiente para perdoar todo o teu pecado, todo o teu hábito mau, todo o teu vício pernicioso, tudo aquilo que te contamina. O sangue de Jesus Cristo, diz a palavra, nos purifica de todo o pecado. E nós oramos agora que o sangue de Jesus seja derramado de uma forma figurativa, como é óbvio, sobre a vida de cada um de vós agora, e possam experimentar a sondagem do Espírito e dizer como o salmista diz: prova-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Nesta tarde, coloca a tua vida em ordem com Deus. Se é pecado de murmuração, de julgamento, se é pecado de problemas da área de imoralidade ou de infidelidade, se é pecado na vida relacional com Deus, tens andado por outros caminhos, por outras tradições, mas nesta tarde vens a Jesus. Ele está aqui, Ele te chama. Ele te chama. Quem crê em mim, diz Jesus, tem a vida eterna. Eu não sei se está entre nós alguém que quer nesta tarde tomar uma decisão por Jesus e quer dizer nesta tarde: eu me arrependo dos meus pecados.
O meu pecado faz separação entre mim e Deus. Eu não quero mais viver separado deste Deus de amor. Eu aceito o sacrifício de Jesus Cristo que foi feito por mim no Calvário e peço perdão pelos meus pecados. Senhor, eu errei e pequei, faz esta oração se for o caso. E eu me arrependo, Senhor, de ter andado longe de Ti. Te peço perdão nesta hora. Entra no meu coração, transforma a minha vida. Eu quero orar por aqueles que vivem presos, aprisionados a vícios destrutivos, vícios que destroem, que têm destruído a tua paz, a tua alegria, a alegria do Senhor que a força é. E que nesta tarde há poder no nome de Jesus para quebrar essas amarras, essas algemas, no nome de Jesus. Talvez quando entraste naquele lugar e começaste a participar naquele jogo, era um jogo espiritual, era uma coisa espírita, e quando deste por ti estavas envolvido nisso, estavas sentado à mesma mesa, a tua mão ficou contaminada, mas agora o Senhor diz: larga, no nome de Jesus, deixa que eu quebre agora essa ação sobre a tua vida e traga livramento e liberdade agora no nome de Jesus. Talvez tu tenhas que pedir perdão por aqueles momentos em que a carne foi fraca e jogaste a mão e tocaste onde não devias tocar. Mas nesta hora o Senhor quer te dizer: eu estou aqui, confessa e abandona e alcanças misericórdia. Se não queres entrar, ou melhor, se não queres sair da forma como entrastes, e se nesta tarde queres vir a Jesus, Jesus está aqui. Ele quer perdoar os teus pecados e escrever uma nova página na tua vida. Eu não sei se tem entre nós alguém que quer entregar-se a Jesus nesta hora. Ao ouvir esta mensagem sente algo estranho, algo que parece que vem do exterior, mas ao mesmo tempo do interior. É a presença do Espírito Santo que está aqui. Ele está a falar contigo, Ele está a falar ao teu coração. Ele te diz: dá-me o teu coração. Não fiques a pensar que vai ser estragado, ruído e pisado, como já foi tantas vezes por outros que não te respeitaram. Jesus te respeita, Ele bate à porta do teu coração. Ele diz: deixa-me entrar. E nesta tarde tu podes deixar Jesus entrar para te dar uma nova vida e uma vida abundante. Jesus está aqui. E onde há Jesus há liberdade, há cura, há perdão, há restituição. Aleluia, aleluia. Está entre nós alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta o seu braço como eu estou a fazer. Eu quero orar por ti no lugar onde estás. Quero fazer uma oração a Deus para que possa trazer perdão à tua vida, perdão dos teus pecados. Há entre nós alguém que quer tomar esta decisão? Levanta o seu braço no lugar onde está. Recebe Jesus. Jesus te ama. Ele foi à cruz do Calvário. Ele não teve vergonha quando cuspiram na sua cara. Ele não teve vergonha quando rasgaram os seus vestidos. Ele não teve vergonha quando foi chicoteado nas suas costas. Ele não teve vergonha quando desnudo foi pendurado numa cruz frente a centenas e milhares de pessoas, porque Ele estava ali porque te ama. Ele estava ali porque estava a dar a sua vida por ti. Queres receber Jesus nesta hora? Faz um sinal onde estás. Nós queremos orar por ti. Eu estou a ver o teu braço aí, amigo. Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Histórias do passado são trocadas por um presente agora de glória de Deus, no nome de Jesus, sobre a tua vida agora. Há mais alguém que quer tomar uma decisão por Jesus nesta tarde? Levanta o seu braço. Ele te recebe tal qual tu estás, tal qual tu vens. Ele te aceita tal qual tu estás, para transformar, para mudar, para produzir vida e transformação. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus nesta hora. Jesus está aqui. Aleluia. Aquele jovem que levantou o braço não precisa vir à frente. Eu não quero expô-lo, mas no lugar onde estás, faz comigo esta oração. E se tu estás na mesma condição e não queres te expor, mas queres fazer uma oração, diz assim comigo, repete comigo. Aqueles que estão em casa a assistir a este vídeo, talvez vieram ver o batismo de um amigo, repete comigo onde estás e diz assim: Senhor meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu não quero mais viver separado ou separada de Ti. Eu aceito o sacrifício de Jesus. Eu aceito o pagamento que Jesus fez na cruz pelos meus pecados. Eu recebo esse perdão. Santo Espírito, eu te convido a entrar no meu coração, na minha vida. Dá-me força para vencer as tendências,
as inclinações, os desejos, os instintos do pecado. No nome de Jesus eu oro. Eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Salvador. Pai, no nome de Jesus nós oramos por estas vidas que tomaram esta decisão e oramos por tantos outros que vivem amarrados a vícios e a situações que Tu conheces melhor do que ninguém. Tu vês quando entram, Senhor, naquele aposento e debaixo da escuridão vêm aquelas imagens para roubar toda a alegria, toda a paz. Mas Tu conheces cada circunstância. Eu oro no nome de Jesus. Tu possas trazer agora santidade, santificação, perdão, no nome de Jesus. No nome de Jesus, faz milagres aqui. Quebra cadeias, laços de passarinheiro são desfeitos no nome de Jesus. Amarras do passado, traumas são desfeitos no nome de Jesus. Dor, ódio é trocado pelo amor, amor de Jesus, amor de Deus, no nome de Jesus. Eu oro agora que a paz que ultrapassa o entendimento guarda agora cada coração e cada vida no nome de Jesus. E a Tua presença traga segurança, confiança no nome de Jesus. Assim nós oramos no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, 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 aleluia. Venha Jesus, venha Jesus, amém. Nós vamos começar a preparar para batizarmos. Talvez podemos cantar este coro enquanto mudamos aqui o cenário. Vamos dizer: eis-me aqui, Jesus, eu venho a Ti, eu me entrego a Ti, Jesus. Recebe a minha vida, recebe o meu viver, faz a Tua vontade, no nome de Jesus. Podemos dar glória a Deus por Jesus Cristo? Amém. Aleluia! Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Se alguém tomou uma decisão nesta tarde e não teve coragem, nós temos um pacote de boas-vindas para vos oferecer. Por favor, no final, falam com algum dos nossos assistentes ou com algum dos pastores